e amém. Faz uns 32 anos, eu peguei um livrinho fininho de um autor, não me lembro o país dele, mas o nome, Gwyn Maugo. E ele fazia uns livrinhos pequenos, curtos. E um deles chamou minha atenção pelo nome da capa. Santidade ao Senhor, o 666. Isso há mais de 32 anos. Daí eu abri o livrinho e tinha o texto de Êxodo. Não precisa abrir. No capítulo 39, no versículo 30, diz: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravadura de selo: santidade ao Senhor. E o escritor falava que Deus mandou Moisés fazer a mitra, aquele chapéu que usava o sumo sacerdote, com uma lâmina na testa, uma lâmina de ouro puro. E nela escreveram o escrito de gravadura de selo: santidade ao Senhor. E ele diz que essa é a marca dos filhos de Deus. Porque no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que o anticristo, ou a besta, vai colocar um selo, uma marca. E qual é essa marca? 666, naqueles que se afastaram de Deus. Isso tem me acompanhado por anos. Santidade ao Senhor, na testa, o 666. E enquanto preparava o ensino para hoje, veio essa lembrança. E hoje o tema tem como título Sede Santos. E gostaria de convidar você para me acompanhar à primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando às concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora entenderam a minha história? Santidade ao Senhor, o 666. Esse texto começa portanto. Diga portanto. E esse portanto é concluinte. Por quê? Pedro está encerrando uma ideia que vem detrás. Se você ler
Primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, poderá entender melhor. Ele está linkando algo que já foi falado e diz, portanto, porque nos primeiros versículos desse capítulo, Pedro explica a obra de Cristo. E agora lança o desafio da maneira como devem se comportar aqueles que entenderam o que ele fez. Você nunca se comportará à maneira de Deus se você primeiro não souber o que Deus fez por você e em você por meio de Jesus Cristo. E ele diz que Deus, em sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. E nós acreditamos nele, porque Deus nos fez acreditar nele. O apóstolo João diz que nós amamos Deus, porque ele nos amou primeiro. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. E a nossa salvação plenamente será revelada no último tempo. E ele está falando que a nossa salvação é algo tão extraordinário, mesmo que às vezes nós não consigamos valorizar o que Deus fez por nós em Cristo. A salvação é algo tão extraordinário que os profetas antigos desejaram ver o que nós temos visto. Porque eles apenas viram a sombra daquilo que para nós se tornou uma realidade. Eles desejaram enxergar o que nós conseguimos enxergar agora nas páginas do Novo Testamento. Eles não tiveram o Novo Testamento. E Pedro diz que ainda os anjos desejaram ver os fatos relacionados com a nossa salvação. Eles almejam, eles gostariam de participar, mas não foi dado para os anjos, e sim para os filhos de Deus. Portanto, Pedro anima todos nós a viver com esperança. A partir do versículo 13 que nós lemos, Pedro nos convida a viver em santidade, um chamado a uma vida de obediência. Não existe frutificação se não aprendermos a obedecer Deus em tudo. E viver em santidade é refletir o caráter de Deus, baseado no que Cristo fez por nós. E Pedro fala das coisas que devem ser feitas de maneira imperativa. Talvez sejam muitas coisas que nós precisaremos fazer para abraçar o compromisso da obediência e da santidade. São muitas. E eu gostaria de mencionar algumas delas, só para nos fazer uma ideia que somos nós que precisamos nos comprometer para fazer essas coisas. E eu tenho a nova versão transformadora da Bíblia. É uma versão que já li durante vários anos e gosto muito. Veja como diz o versículo 13, para você talvez, da mesma maneira que eu consigo enxergar essas coisas, você possa ver. Portanto, preparem sua mente para a ação
e exercitem o autocontrole. É muito legal ter uma outra versão. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Primeira coisa, preparem a sua mente para a ação. O que devemos preparar? A mente. O primeiro exercício a nós fazer para viver em santidade é preparar a nossa mente para a ação. Isso quer dizer ter juízo claro, uma mente alerta e uma vontade disposta para obedecer e resistir qualquer coisa que procure tirar a nossa fé depositada em Cristo e da esperança que nele temos. A nossa mente deve estar focada, preparada. Foi por isso que o inimigo veio para tentar Jesus. Porque ele quer que nós, os filhos de Deus, duvidemos do que somos nele. O diabo disse-lhe: Jesus, se você é mesmo filho de Deus, faça que as pedras se convertam em pão. Ele poderia fazer, mas não era o intuito de Satanás ver pedras se tornando pão. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, e você todo dia ouvirá o diabo falando: tu és filho de Deus? Pode isso ser verdade? Esqueça. Porque se duvidarmos e a nossa mente não estiver lúcida, vamos perder a batalha. Não é uma vida que podemos viver de maneira leviana. Não podemos acordar e não saber como vamos viver. A nossa mente se deve preparar para a ação, porque não sabemos o que iremos encontrar. O inimigo já terá preparada uma armadilha para que você tire sua mente de Deus. E você precisa agir com sabedoria. Quais as ameaças que a nossa vida poderá enfrentar se você não se preparar? A nossa mente deve estar preparada para a ação, ter juízo claro e conhecer as Escrituras. Então Jesus disse-lhe a Satanás: não, porque escrito está. 3 vezes Jesus cita as Escrituras. Por isso, de manhã, você precisa ter contato com a palavra, para que quando o inimigo vier roubar a sua santidade, você diga: não, porque está escrito. Tudo está na sua cabeça. Não, Deus vai me lembrar. Eu nunca li a Bíblia, mas alguma coisa virá na minha cabeça para resistir o adversário. Você precisa estar alinhado com a palavra. Não podemos viver uma vida terrenal, porque o que poderá acontecer se isto se manifestar? Você procurará preencher todos os seus desejos no mundo, se você não estiver preparado. Desejos que deveriam ser satisfeitos em Cristo, você vai preencher no mundo, e essa orientação nos fará cair. Por isso não podemos viver a vida eterna que Cristo nos deu com valores terrenais. O eterno e o terrenal não podem coabitar jamais na nossa vida. Nós devemos ter os nossos olhos nas coisas eternas. E Pedro disse: preparem sua mente para a ação.
E é interessante, a outra versão diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Os lombos. Mas não fala onde nós temos o cinto. Diz do vosso entendimento. Querendo dizer, o cinto deve estar afivelado para que a causa não caia no momento da batalha. Deve estar no lugar certo. Devemos estar alertas para agir, para a ação. Não pode nos atrapalhar nada para tropeçar no momento da batalha contra aquelas potestades e poderes espirituais que, mesmo que não enxergamos, se resistem para que avancemos no propósito do Senhor. Primeiro, exercitar ou preparar a nossa mente para a ação. Segundo, diz a versão que nós lemos, exercitem o autocontrole. Quantas pessoas conhecemos na igreja que vivem uma vida sóbria, uma vida de autocontrole? Pense, você acompanha as conexões, tem comunhão com vários irmãos da igreja. Pense quantas dessas pessoas têm autocontrole, domínio próprio. Porque não é uma opção, é um mandamento. E tem a ver com domínio próprio, fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito não está mais na nossa vida, é porque não estamos cultivando mais a nossa relação com Deus. Mas enquanto você estiver com Deus, você terá autocontrole. Na antiga maneira de viver, Pedro está falando, vivíamos sem domínio próprio e não contávamos com o Espírito Santo. E o domínio próprio, se lembre, é produzido pelo Espírito de Deus. Hoje você se tornou uma morada do Espírito Santo de Deus. Você é o novo endereço de Deus. E pode ter autocontrole. Éramos escravos das nossas paixões pela ausência do domínio próprio. Mas Cristo nos presenteou com uma vida nova para não vivermos mais segundo as antigas vontades. Foi para isso que Cristo morreu, falamos semana passada, para liberar a nossa vontade e não sermos mais escravos do pecado. O Pai, pense nisso, o Pai e o Filho, que coisa mais alucinante. O Pai e o Filho nos enviaram o seu Santo Espírito para que more em nós e possa cultivar seu fruto. Você é a habitação do Espírito. E por isso os desejos da sua carne não podem arrastar você para a antiga maneira de viver. Terceira, diz, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo foi ou for revelado. Pedro nos faz um apelo para que depositemos toda, diga toda, não uma parte da nossa esperança, e sim toda a nossa esperança na graça. O que nós temos? Graça. Na graça que ainda virá, porque sabe, no tempo presente há uma graça. Quantos já experimentaram algo da graça do Senhor? É algo maravilhoso. Mas no futuro, meus queridos, a boa notícia é que virá uma graça maior da parte do Senhor. E a única maneira de conseguir isto será preparando a mente para a ação e tendo autocontrole. Não na minha força,
de vontade, não na minha experiência ou na minha sabedoria, e sim na graça vindoura da parte do Senhor. Se você ir no segundo livro do mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 11 e 12, diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que interessante. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, tudo que você vê hoje, olha o que eu vou dizer, tudo vai sumir da terra. Não ficará nada. E Pedro, ciente de que tudo que hoje vemos perecerá ou desaparecerá, fala do tipo de pessoa que precisaremos ser para a segunda vinda do Senhor. E diz: sejam santos e piedosos. Aquele que sabe que Cristo virá, está preparado. Porque diz que o Senhor virá como ladrão à noite, quando ninguém espera. Vai ser um assalto do céu por surpresa. E diz que precisamos estar em santidade e piedade. Esperamos em total santidade. Qual o estilo de vida que o cristão deve viver? E voltamos a 1 de Pedro, capítulo 1, mas agora não, no versículo 13 e sim no 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quarta e última coisa. Não podemos nos conformar às concupiscências que antes havia em nós, que deixamos aparentemente por um tempo e voltar a elas. Não podemos, ouça, não podemos ser parte de um reino de luz para viver nas trevas. Não podemos. Faça assim e diga: não podemos. Há uma história de Alexandre o Grande. No exército dele, havia um soldado que tinha o mesmo nome de Alexandre. Só que o cara era mal comportado. Não sei se você já deu com alguém que tem o mesmo nome de uma pessoa que você respeita e age de maneira diferente. Você diz: não, mas esse aqui não é o mesmo. E um dia Alexandre mandou chamar aquele soldado chamado Alexandre, mal comportado, e disse-lhe: ou você se comporta bem ou muda de nome. E sabe, ou nós nos comportamos como filhos de luz ou mudamos de nome. Ou você age como discípulo de Jesus ou muda seu nome. Não pode ser chamado de cristão e viver como que não tem temor de Deus. Eu fico pensando: meu Deus, que compromisso. Levar o nome de cristão. Pequeno Cristo. Cristão, eu sou de Cristo. A vida que recebemos é totalmente oposta aos nossos desejos. Se formos satisfazer todos os nossos desejos,
acredite, não poderíamos estar desse lado da vida. Jesus disse, aquele que amar a sua vida desse jeito, perdê-la. E aquele que perder-la, por minha causa, achar-la. Não é nesse mundo que vamos satisfazer os nossos desejos. O pecado que vive o mundo é atrativo, mas é destrutivo para a nossa alma. Não podemos viver como vivíamos antes, quando não tínhamos sido redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Hoje você foi comprado por Deus, a preço de sangue. Se você perceber que sua maneira de viver está alinhada segundo o padrão da sociedade e não segundo o chamado do Senhor, você precisa entender que não está honrando Deus. Então, Pedro fala de 4 coisas. Primeira, preparando a mente para a ação. Mente alerta. Exercitando o autocontrole. Quer dizer, sendo sóbrios na hora de viver. 3, depositando toda a nossa esperança em Cristo, porque virá uma graça maior para suportar. E 4, não nos conformando às concupiscências que antes havia em nós. E finalizo com um texto de Mateus 27, 45 e 46. Aqui está a conclusão final. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que vocês acham que Deus desamparou o Filho na cruz? Pelo que eu já disse, a santidade e o pecado não podem coabitar, porque são opostos. Grave o último pensamento de hoje. Na cruz, Jesus foi quase destruído quando levou os nossos pecados sobre os seus ombros. Ele experimentou abandono temporal na hora que estava nos substituindo, levando os nossos pecados. Foi a única, diga única, foi a única separação entre o Pai e o Filho, registrada na eternidade, quando Jesus levou o nosso pecado. Por isso, quando Deus tem um encontro com o pecado, se afasta ou o destrói. E nós precisamos então entender que a menos que estejamos preparados para a ação, exercitando o autocontrole, depositando toda a nossa esperança em Cristo e não nos conformando às concupiscências que antes havia em nós, não poderemos viver segundo o padrão de Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus nos fez perfeitos. É o único caminho para ser santo. Não existe um outro caminho, só Jesus, o Filho de Deus. Deus virou as costas quando viu o pecado sobre os ombros de Jesus. E dando as costas para seu Filho santo, carregando o pecado, nos abraçou a todos nós pecadores e nos justificou pelo poder do sangue de Jesus. Sede santos. Na testa, o sacerdote tinha uma lâmina de ouro com uma gravadura.
santidade ao Senhor. Vamos nos colocar em pé para orar. Senhor e Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Cremos que algo tem sido revelado aos nossos corações. E oramos em nome de Jesus para que isto produza em nós um fruto e que esse fruto permaneça. Ajuda-nos a ser santos, como o Senhor é santo. Amém.